Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Nós vamos trabalhar sobre o Antigo Testamento. Esta é a proposta inicial. Posteriormente, falando também sobre o Novo Testamento. Eu tenho utilizado este material, uma vez que a gente consegue de forma gratuita na internet e da mesma maneira vai ser veiculada neste canal, até por causa de que o nosso canal Cantinho Teológico não é monetizado, logo não tem uma implicação, visto que o objetivo único é divulgar a palavra de Deus. Na descrição do vídeo eu vou deixar o nome do autor para fazer jus, uma vez que a gente precisa dar o crédito, tá certo? Dito isto, a gente pode começar agora a falar sobre um guia para a boa leitura da Bíblia. Quero aqui destacar o tema do vídeo nesse momento, que é justamente um guia para a boa leitura. E o que é uma boa leitura? A gente pode começar a falar. Primeiramente, a leitura em si, ela vai requerer um entendimento. Se você lê, mas não entende, é um sinal de que você precisa aprender a ler. Porque ler é entender. Muita gente no nosso país está na categoria de analfabeto funcional. Lê um texto, mas não compreende. Isto vai causar muita dificuldade na vida, até porque, sem entendimento, sem uma compreensão adequada, vai ter ideias equivocadas sobre inúmeras questões e não apenas em relação à Bíblia. Então, a minha proposta é o seguinte: se você não sabe ler, ou lê e não entende, eu quero sugerir a leitura de um livro chamado A Arte de Ler. Adler é o autor, um autor americano, que vai dar algumas dicas para que você possa aprender a ler. No tocante à Bíblia, por mais que ela seja um livro religioso, teológico, é preciso adotar algumas regras para a interpretação a fim de que venha compreendê-la perfeitamente ou adequadamente. E sempre vai existir o que a gente chama, e o que o próprio autor aqui colocou como uma busca pessoal pela verdade verificável, ou seja, tem como se verificar perfeitamente a verdade escriturística, indo onde? Na própria palavra de Deus. Vamos ver o raciocínio e são colocadas algumas perguntas. Podemos conhecer a verdade? Onde ela é encontrada? Podemos verificá-la logicamente? Há uma autoridade final? Há absolutos que podem guiar nossas vidas, o nosso mundo? Há significado para a vida? Por que estamos aqui? Aonde estamos indo? Estas perguntas que todas as pessoas racionais contemplam, têm atormentado o intelecto humano desde o princípio do tempo. Lembrando que são perguntas legítimas, que precisam de respostas. Agora, nós, como cristãos, vamos encontrar na palavra de Deus um porto seguro. A gente vai encontrar segurança, confiança, por conta dessa essência divina contida na palavra de Deus. Mas eu quero frisar que a Bíblia é a palavra de Deus. Contém a palavra de Deus, sim, porém ela é a palavra de Deus. Quando fala contém a palavra, porque tem uma mensagem. A mensagem é do alto, é do eterno, é do nosso Senhor, Criador dos céus e da terra. E, ao mesmo tempo, ela tanto contém quanto é a palavra de Deus. Por ser palavra de Deus, ela é autoridade para a nossa vida. E, infelizmente, muitas pessoas, em matéria de religião e prática, têm levantado as suas próprias experiências como se elas fossem, eu vou dizer assim, padrões, ou quando não,
normas para a vida das outras pessoas, quando na verdade não o é. E depois de ter dito isto, o autor, né, desse material, ele diz assim: eu posso lembrar da minha busca pessoal por um centro de integração para a minha vida. Eu me tornei um crente em Cristo, numa idade jovem, baseado principalmente no testemunho de outros significativos em minha família. Enquanto eu crescia, a idade adulta, perguntas sobre mim, mesmo em meu mundo, também cresciam. Simples clichês culturais e religiosos não trouxeram significado para as experiências sobre os quais eu lia ou me deparava. Ele prossegue dizendo: foi um tempo de confusão, procura, desejo e, frequentemente, um sentimento de desesperança na face do mundo insensível, difícil em que ele vivia. Note bem, o autor, ele contou agora há pouco a sua experiência. A minha é um pouco semelhante. Eu fui criado num contexto católico, eu tive acesso à igreja chamada evangélica entre 8 a 9 anos em diante, e a partir daí comecei a relacionar com igrejas chamadas tradicionais e igrejas pentecostais. Depois vieram as chamadas igrejas neopentecostais, com aquela efervescência toda, mas eu tinha muitos amigos, e tenho até hoje amigos em todas essas comunidades cristãs, e eu sempre me deparava com algumas situações, porque quando eu via algumas expressões, algumas manifestações, etc e tal, eu ficava com uma pulga atrás da orelha, não porque eu era incrédulo, mas porque não fazia sentido, não batia com aquilo que estava na Bíblia. E muitas vezes eu mesmo fui questionado pelos meus amigos, colegas de escola, inclusive, que sempre conversavam sobre esses assuntos bíblicos, quando não teológicos, e eles me indagavam: olha, por que na sua igreja não acontece isso, se na minha ocorre desta maneira, etc e tal? E eu, eu comecei a buscar mais e mais na palavra de Deus desde a adolescência, porque eu aprendi que a Bíblia é a única regra de fé e prática. No tocante às experiências das pessoas, por mais que fossem tidas como genuínas, elas muitas vezes não se alinhavam com a palavra de Deus. E cá entre nós, a gente não tem que se deter ou se agarrar em experiências as mais diversas, até porque as experiências religiosas não apenas acontecem no contexto evangélico brasileiro, mas acontece também em muitas outras religiões, até mesmo no âmbito mundial. Ora, se a gente for começar a se basear em cada uma das experiências, a gente vai ficar realmente muito confuso. E houve no início da minha parte muita confusão, porque eu olhava para um arraial, olhava para um outro ambiente religioso, e as coisas não faziam sentido. Mas, à medida que eu comecei a buscar a palavra de Deus, ler desde, né, a minha adolescência, e comecei a ser um leitor voraz das Escrituras Sagradas, li inúmeras vezes, principalmente no período da juventude, e eu pude compreender melhor a Bíblia Sagrada, e até hoje sou um estudante da mesma. O autor em questão do material, ele fala assim: muitos afirmavam ter respostas para estas perguntas fundamentais, perguntas que foram feitas acima, mas depois de pesquisa, reflexão, eu descobri que suas respostas estavam baseadas em filosofias pessoais, mitos antigos, experiências pessoais, projeções psicológicas. E eu precisava, ele dizendo, de algum grau de verificação, alguma evidência, alguma racionalidade em que basear minha visão do mundo, meu centro de integração, minha razão para viver. Algumas pessoas são até chamadas de anti-intelectuais, achando que a fé é oposta à razão. Pelo contrário, o próprio Deus, além de ser ético ou moral, ele também é racional. E ele fez um homem à sua imagem e semelhança. Nós somos seres racionais.
E nós não podemos abrir mão do uso correto da mente. E quando eu falo em uma mentalidade cristã, não pode, em hipótese alguma, deixar de lado o raciocínio lógico, o uso das faculdades mentais, esse aspecto cognitivo. Por quê? Quando a Bíblia fala inúmeras vezes em crer com o coração, na verdade, está se referindo à mente. Você tem que crer com a mente. Não é uma mera emoção no sentido de um coração como este que nós falamos e imaginamos, um coraçãozinho, na forma de coração, com aquele sentimento, com aquelas emoções, nada disto. Quando a Bíblia fala sobre amar a Deus de todo o coração, está se referindo aqui, ó, à mente. No Antigo Testamento, já que a gente está falando, e esse é o pontapé inicial, fala sobre sentir, a ideia está ligada às entranhas. Sentimentos são entranhas, mas quando fala sobre o coração, está se referindo aqui a esse aspecto mental. E ele vai dizer que ele encontrou no estudo da Bíblia as respostas. Ele começou a buscar a Bíblia por conta dessa evidência de confiabilidade. A Bíblia é confiável. A Bíblia é segura. A Bíblia não erra. A Bíblia é inerrante, mas além disto, é infalível, ela não falha, é inerrante e a Bíblia é perfeita. Agora, cá entre nós, nem sempre as nossas interpretações estão exatamente conforme aquilo que a Bíblia preceitua. Por isso que a gente precisa alinhar o nosso pensamento com a palavra de Deus. Na Bíblia nós temos a confiança histórica, tanto a partir da arqueologia, tem precisão das profecias do Antigo Testamento, do Velho Testamento, há uma unidade na Bíblia Sagrada durante 1.600 anos, que foi justamente o período da composição da Bíblia Sagrada por cerca de 40 escritores, mais ou menos. Houve vários testemunhos de pessoas cujas vidas tinham sido permanentemente mudadas pelo contato com a Bíblia. Aliás, quando me converti, isso se deu não por meio da pregação. Eu me converti lendo as Escrituras Sagradas. E talvez seja esse motivo que eu tenho um apreço muito grande pela mesma. E alguém já disse certa vez assim, tentando é, me contradizer, achando que eu estava utilizando o termo correto, quando eu disse que eu apreciava por demais a palavra de Deus. E disse assim: Gustavo, você não tem que apreciar a Bíblia, mas você tem que ter fé. E eu logo respondi, com base na Bíblia: não, eu tenho um apreço pela Bíblia. E a Bíblia não diz que a gente tem que ter fé nela. A gente tem fé em quem a Bíblia apresenta. A Bíblia revela quem? Deus. Então é fé em Deus, fé em quem ela revela ou apresenta, numa referência à pessoa de Deus. Não é fé na Bíblia, é fé em quem a Bíblia dá testemunho. Percebeu só? Às vezes a gente se depara com pessoas que não ouve direito ou ouviu, não entendeu e quer, de alguma maneira, nos pegar, né? Ou seja, quer aprontar conosco, quando não nos expor, achando que ela está completamente certa, quando está redondamente enganada. Por isso, repito, eu tenho um apreço pela Bíblia Sagrada. Inclusive, já disse agora há pouco que a Bíblia é a única regra de fé e conduta. Todavia, eu, Gustavo Luiz, não deposito a minha fé na Bíblia, mas sim em quem ela revela. Ela revela Deus. Então, a minha fé está em Deus. Dito de outra maneira, eu tenho fé em Deus, sim, e como consequência desse registro fidedigno da palavra de Deus, eu acredito piamente que ela é a palavra do Senhor para a minha vida, para a vida de todos nós que somos partes da humanidade.
O cristianismo, enquanto um sistema unificado de fé e crença, tem essa facilidade de lidar com questões muito complexas da vida humana. E isso não só forneceu uma estrutura racional, mas o aspecto experimental da fé bíblica, ela acaba trazendo a alegria e, ao mesmo tempo, estabilidade emocional. Existe muita gente alegre, feliz no nosso meio, mas no tocante a essa questão emocional, a gente vê um certo desequilíbrio por parte de alguns. Não digo por parte de muitos ou de todos, mas por parte de alguns. Algumas pessoas não têm estabilidade emocional. Aliás, nós precisamos trabalhar mais esse aspecto emocional, quer começando pela liderança, quer dos liderados, porque às vezes a gente vê pessoas felizes da vida, que estão realizadas na igreja de Cristo Jesus, e graças a Deus por isso, porém não tem maturidade espiritual, quando não estabilidade emocional. E quando a gente começa a falar um pouquinho sobre essa tarefa como intérprete para uma boa leitura, a gente precisa entender o seguinte. Eu vou colocar aqui o que o autor colocou. O intérprete é frequentemente o pior inimigo da boa leitura da Bíblia, porque se você for um bom intérprete, você vai realmente saber o que Deus diz através da sua mensagem. E tem algumas pressuposições que o autor em questão ele colocou para examinar junto com as pessoas as quais eu estou agora aqui compartilhando. Ele disse que a Bíblia é a única autorrevelação inspirada do único Deus verdadeiro. Faço destaque aqui, ó, é a única autorrevelação inspirada do único Deus verdadeiro. Ora, a Bíblia é autoritativa, isto é, a Bíblia é autoridade em matéria de fé para todos nós. Não é a experiência que eu ou você, meu irmão, minha irmã, tem em Cristo Jesus. Por mais legítima que seja a sua experiência, se não estiver alinhada com aquilo que a Bíblia preceitua, não é parâmetro para a vida das pessoas. Ela deve ser interpretada à luz da intenção do autor original, através de um escritor humano num cenário histórico específico. Muitas das vezes, as pessoas colocam as suas ideias, projetam-nas dentro do texto bíblico, não concebe a intenção do autor, que é uma referência a Deus, ou seja, não concebe o que Deus está transmitindo naquela porção escriturística, quando não consegue sequer captar o pensamento e a intenção do autor usado por Deus para a composição daquele texto específico. A gente precisa entender que há uma intenção autoral e esta não pode ser ignorada. No tocante, por exemplo, às cartas paulinas, se você conhecer o pensamento do apóstolo Paulo, você vai compreender as cartas de autoria dele. Agora, como é que a gente vai conhecer o pensamento autoral? Ora, conhecendo cada vez mais e mais, convivendo, relacionando, estudando, se aplicando, observando a pessoa. Faço uma citação aqui. O pastor Exaltino Gomes Coelho Filho escreveu dezenas de livros. Eu o conheci pessoalmente. Ele lecionou aulas para mim e eu tive o privilégio de encontrá-lo não apenas na sala de aula, em congresso, conferência, quando não em locais mais específicos, como congresso de pastores. E quando ele ia falar sobre um determinado assunto, eu já sabia qual era o caminho que ele ia percorrer. Por causa de quê? Porque eu já conheci o autor. Quanto mais você conhece o autor, mais você sabe a sua linha de pensamento.
porque a gente fala pelo que, a gente diz pelo que pensa, e pensa a partir do que lê. E no caso do pastor Isaltino, saudoso, Isaltino Gomes Coelho Filho, ele colocava disponível em seu site oficial toda a leitura anual feita de livros que contribuía ou corroborava com o seu pensamento. Então, a partir do momento que você conhece os livros, as ideias que estão, vou dizer assim, permeadas na mente de determinado autor, você tem mais condição de saber o que vai ser dito sem antes dele dizer uma só palavra, porque você já sabe aquele fio da meada, você já conhece, né, aquele fio condutor para onde que vai chegar por conta daquilo que ele lê, daquela forma que ele pensa, expressa, porque é resultado de uma leitura, claro, de uma boa leitura, aquela leitura saudável. Uma outra coisa que a Bíblia, ela foi escrita para homem comum, homem de carne e osso como eu e você. Na verdade, a Bíblia foi escrita para todos os homens, isto é, para a humanidade, sendo que ela foi escrita dentro de um contexto, né, que a gente fala que é um contexto histórico e cultural. Esta que é a grande verdade. Hoje, se a gente olhar bem, décadas atrás, décadas de 50, 60, 70, 80, eram épocas distintas, mas que tinham suas características, algumas coisas que eram peculiares que não são mais hoje em dia. As coisas mudaram, o tempo passa rápido, e a gente percebe que vai havendo uma mudança, quando não uma transformação de mentalidade de acordo com cada década, de acordo com cada tempo. E a gente precisa entender que há um contexto histórico e cultural. Além disto, nós não podemos jamais esquecer de que, além de ter um abismo, vou dizer assim, em termos de tempo, um abismo temporal, porque se passaram milhares e milhares de anos depois, onde nós nos localizamos hoje, do começo que começou a ser redigido o texto a partir de Gênesis até Apocalipse, a gente precisa também salientar que há diferença na questão cultural no tocante a nós vivermos num contexto ocidental e aquelas pessoas viverem num contexto oriental. A cultura oriental é diferente da cultura ocidental. E a gente não pode tapar o sol com a peneira e ignorar estas coisas. A Bíblia, ela tem uma mensagem, além dessa mensagem divina, logo, portanto, da parte de Deus, ela tem um propósito. E a Bíblia não entra em contradição. Quando eu vejo passagens difíceis, que parecem ser até contraditórias, que a gente chama de discrepância, de repente se depara com os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, que são chamados evangelhos sinóticos, e de repente parece que tem alguma coisa fora do lugar. Como que pode? Aqui diz que são dois cegos, aqui diz que aqui só está falando de um, são dois ou é um só? Por causa que tem esse detalhe aqui, não tem. Gente, toda a dificuldade de interpretação é por conta da falta de entendimento deste, não necessariamente por conta do texto bíblico. A dificuldade, eu costumo dizer, é minha, não do autor, que teve uma intenção, que tinha um público destinatário, original, que tinha esse propósito específico, e agora cabe a mim, como intérprete, ler e entender. Uma vez que eu fizer uma leitura e entender, eu posso, então, passar para o segundo passo, que é interpretar. Depois da interpretação, vem a chamada aplicação. Mas alguém vai dizer que o melhor intérprete da Bíblia é a Bíblia mesma. Num certo sentido, eu apoio ipsiliteris, ou seja, completamente, estou 100% de acordo. Mas acontece que a Bíblia, ainda assim, é um livro muito ignorado, desprezado e pouco entendido.
Por isso que a gente precisa irmos além, utilizarmos métodos de interpretação para fazermos uma leitura, meditação, estudo e pesquisa, mas buscando sempre descobrir essa verdade escriturística. A gente precisa, sim, conhecer a Bíblia de uma forma geral, não apenas nos pormenores, mas geral, para que a partir dessa compreensão que eu vou chamar de panorâmica, tenhamos condições de visualizar estes detalhes e, portanto, extrair algo que realmente tenha significado para nós, desde que verdadeiramente foi a intenção autoral. Autoral, quando eu digo, é de homens que foram movidos ou conduzidos pelo Espírito Santo para redigir o texto bíblico. E por falar em texto bíblico, nós não temos os manuscritos originais. Nós temos manuscritos, cópias e mais cópias. Cópias muito boas, por sinal. Temos milhares e dezenas de milhares de pedaços, mas nós temos cópias, vou dizer assim, completas, como o Códex de Sinaíticos e o Códex Vaticanos, são textos antigos e muito bem preservados, que nos dá condições de fazermos a leitura nas línguas originais. Mas a gente precisa acreditar que cada passagem tem um e somente um significado baseado na intenção do autor, que foi movido ou conduzido. Eu costumo dizer que o texto bíblico é inspirado, o conteúdo da palavra de Deus é inspirado. Aquele autor, ele foi movido, isto é, conduzido pelo Espírito Santo, de modo que nós temos nessa visão, e eu faço coro, de que nós só temos um significado. Mas acontece que nós temos algumas ideias de que o texto bíblico, e não apenas se refere ao texto bíblico, mas os textos podem ter vários significados. Nesse sentido, o termo que é utilizado é polissêmico, ou seja, poli de vários, vários sentidos. Ou seja, gente, eu, Gustavo Luiz, tenho dificuldade. Essa é a minha dificuldade de compreender dessa forma. Como assim? No meu caso, eu não estou escrevendo, mas estou falando para você, meu irmão, minha irmã, ou quem sabe uma pessoa não crente, mas que tem uma vontade de aprender sobre a palavra de Deus. E eu digo algo, e eu só tenho um propósito em mente, o meu objetivo, eu tenho essa meta, eu tenho uma intenção que eu tento aqui transmitir para você, e de repente alguém vai entender de uma forma bem diferente da que eu digo, da que eu estou expressando. E se botar mais 10 pessoas ali juntas com ela, cada um vai dizer uma coisa. Para aí, as minhas palavras, o sentido, quem tem que dar sou eu. Se eu, por exemplo, utilizar o termo alma e espírito como sinônimo e disser aqui de uma maneira intercambiável, ora eu me referi à alma, ora me refiro ao espírito, mas sendo uma só coisa. Se eu quiser, e eu defini isto muito bem claro aqui para você, meu ouvinte, e você que me acompanha, está me vendo nesse exato momento, você não tem o direito de dizer que eu disse uma outra coisa além desta. Só para exemplificar. Então, em tudo que a gente começa a fazer, e no caso da leitura, e quando não da fala, é bom a gente definir bem os termos, para que outras pessoas não venham colocar palavras nas nossas bocas, na nossa boca, entendeu? E é por isso que a gente precisa entender que, pelo menos na minha ótica, eu corroboro com essa ideia de que não existe, nesse caso aqui da Bíblia, polissêmico, ou seja, o texto não é polissêmico, ou seja, tem vários significados, vários sentidos. Não. Existe uma intenção autoral e a gente precisa saber o que o autor intencionou. Para isto, necessário é utilizar um método de interpretação.
Via de regra, eu utilizo o método histórico-gramatical. Todavia, como estudante da Bíblia, lecionando teologia, eu faço uso, vez ou outra, de outros métodos. Método histórico-social, método histórico-crítico, método literário, etc. e tal. O importante é que venha utilizar um método, porque o método nada mais é do que um caminho. É um caminho que eu percorro para entender e, uma vez entendido, interpretar o texto bíblico, para que possa extrair uma lição, uma aplicação, para que possa realmente receber da parte de Deus aquilo que ele intencionou, logicamente, utilizando um método. A gente pode avançar um pouquinho, porque existe possibilidade da gente conhecer a intenção autoral. Vou citar aqui um autor alemão, que, embora seja alemão, mas você pode pesquisar, é Joaquim Jeremias. E claro que esse nome não está no alemão, mas foi um nome, já é um termo aportuguesado. Por exemplo, fala sobre John. Aí eu coloco aqui, João, tá bom? Então, Joaquim Jeremias, ele vai falar, a certa altura, que se você deseja buscar e saber a intenção autoral, você pode chegar a tal coisa por meio do método histórico crítico. Aí você vai dizer assim, eu não gostei do método histórico crítico, porque me disseram que é um método ruim. Primeiro, o chamado método histórico crítico não tem nada a ver com uma crítica ácida, uma crítica corrosiva, destrutiva, pelo contrário. Crítica tem a ver com a investigação, você tem que investigar, você vai ter que, vou dizer assim, literalmente cavar, você vai ter que se aprofundar e descobrir os teus ouros. É dentro dessa linha a proposta do método histórico-crítico quando foi mencionado por Joaquim Jeremias. Agora, se você não quiser utilizar o método histórico-crítico, você vai precisar, sem dúvida alguma, de um método. Eu, particularmente, não oriento que as pessoas venham fazer a utilização do chamado método alegórico, porque o método alegórico as pessoas dão significado ao texto, alguns vão dizer que tem 4 sentidos, 7 sentidos cada texto, e vai alegorizar, vai colocar muita coisa no texto que não tem nada a ver com o teor bíblico, e isto realmente vai criar várias dificuldades. Aí vem aquela sentença que a gente fala assim, cada cabeça uma sentença, e cada um vai dar uma interpretação sobre o mesmo texto, que vai fazer com que haja muitas interpretações. E por falar em muitas interpretações, eu volto a repetir de que, para mim, o texto só tem um sentido, acontece que, como cada cabeça é uma sentença e nem todo mundo utiliza os mesmos métodos, muito menos adota um método de interpretação, porque tem pessoas que abrem mão de método e vai fazendo a sua própria teologia, entre aspas. Mas ainda assim faz teologia. Está fazendo um discurso sobre Deus e seu escrito. Mas acontece que existe sim uma variedade de interpretações. O fato de ter várias interpretações necessariamente não é um indicativo de que o texto dá margem para vários sentidos, porque, repito, existe, na minha concepção, essa questão relacionada da intenção autoral. Dito isto, a gente pode apontar alguma direção. Veja aqui, tem que o gênero literário, ó, gênero é o tipo literário para expressar a mensagem. Se você for utilizar, por exemplo, o livro de Salmos, que é um conjunto, você vai observar que é uma literatura poética. E você não vai interpretar versículo por versículo. Aliás, dentro de um versículo pode ter mais de um verso. Às vezes ou outra, eu mesmo me refiro a versículo como se fosse verso, mas eu sei que existe diferença, porque dentro de um versículo pode haver um, dois ou até mais de um verso. Então, uma coisa é verso, outra coisa é
versículo. Mas, como estava dizendo, você não pode interpretar versículo por versículo. Geralmente, quando é poesia, você vai ter que identificar e ver, e algumas Bíblias favorecem mostrando o gênero e de uma forma muito bem traduzida, coloca estrofe por estrofe. E quando você vai por estrofe, você vai, então, interpretar estrofe por estrofe. E, via de regra, você vai convir que vai haver uma repetição, a utilização de palavras sinônimas para, vou dizer assim, reforçar. Digamos que a primeira estrofe fala sobre um assunto, a segunda de um outro assunto. Aí na terceira estrofe repete a ideia da primeira estrofe, mas com outras palavras. O sentido é o mesmo. E, a grosso modo, eu citaria aqui uma expressão bastante conhecida do salmista: lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para o meu caminho. Não está dizendo duas coisas distintas, separadas, não. Por mais que eu fiz de uma forma proposital uma pausa. Pelo contrário, está dizendo a mesma coisa. É uma forma de fazer o uso da repetição para dar ênfase às coisas. Existe, além do gênero literário, o que a gente chama de cenário histórico. É muito diferente o mundo do Antigo Oriente com o mundo ocidental, de uma forma mais específica com o Brasil que vivemos. Aqui, em nosso país, por ser continental, nós temos vários Brasis, se é que eu posso dizer assim. São vários Brasil, ou seja, são elementos culturais, de fala, diferente do sulista para o nordestino, do nordestino para quem é do sudeste e assim por diante. Todo mundo é brasileiro? Todo mundo é brasileiro. Mas existem alguns elementos característicos e não é diferente com o cenário histórico, social, religioso, etc. da época. Temos o contexto literário do livro, que, assim como cada unidade literária, aliás, essa precisa ser salientada, porque quando a gente lê a Bíblia, mesmo sabedor de que ela é a palavra de Deus, é um livro religioso ou teológico, mas está na forma de literatura. Quando a gente pega um texto, tem uma introdução, tem um desenvolvimento e um fim, que é uma conclusão. Há uma lógica, vou dizer assim, literária. Além disto, mesmo a gente vendo os tipos de literatura quando a gente vai ler ou estudar, mas a gente precisa também entender que há uma unidade. E em relação, por exemplo, aos livros, sejam livros ou cartas, não importa, cada parágrafo há uma unidade de pensamento. E vai haver uma ideia central. Por isso que é necessário fazer o quê? Fazer a análise literária também, porque nós temos ponto, vírgula, vários sinais para nos auxiliar no entendimento daquilo que já foi revelado. Temos o contexto histórico, o contexto literário, um plano textual seria muito bom, é importante mencionar que algumas bíblias de estudo têm esse esboço das unidades literárias. Esses esboços não vão ser os mesmos, por conta do entendimento de cada uma das pessoas que fizeram. As pessoas são diferentes, pensam diferente, sobre o mesmo texto começam a esboçar, e a gente pode se valer de um ou mais esboço que esteja mais próximo daquilo que está realmente numa carta ou num livro. Existem características gramaticais específicas que a gente não vai trabalhar nesse exato momento, mas podemos ainda mencionar as palavras escolhidas para apresentar a mensagem. Quando eu falo mensagem, eu estou me referindo à mensagem divina. Ele vai me dizer o seguinte: o estudo de cada uma destas áreas, deixa eu ver aqui, o estudo de cada uma dessas áreas
Isso aí. Torna-se o objeto do nosso estudo de uma passagem. Antes de eu explicar minha metodologia para a boa leitura da Bíblia, deixe-me delinear alguns dos métodos inapropriados sendo usados hoje que têm causado tanta diversidade de interpretação e, consequentemente, deveriam ser evitados. Pois bem, quais são as coisas que deveriam ser evitadas? A gente lembra até daquela frase, né? Texto sem contexto é pretexto para heresia. Se dizia muito isto na década de 90. Mas a primeira que a gente deve evitar é ignorar o contexto literário dos livros e usar cada sentença, oração ou mesmo palavras individuais como declarações da verdade, sem relação com a intenção do autor ou contexto maior. Isso é frequentemente chamado texto prova. Às vezes a pessoa quer provar uma coisa, provar entre aspas, tá? E quer provar e cita um versículo. Mas o versículo citado, mesmo com a referência bíblica, muitas das vezes não é entendido dentro do seu próprio contexto. E a pessoa usa como pretexto. Gente, nessa questão, é necessário que entenda que cada palavrinha dentro de um parágrafo, dentro de um texto, ela tem um certo encaixe, um certo ajuste ali, porque há uma ideia central, há uma unidade de pensamento, e isto não pode ser ignorado. O que também não pode passar batido é ignorar o cenário histórico do livro da Bíblia, substituindo por um suposto cenário histórico que tem pouco ou nenhum apoio no mesmo texto. A terceira ideia equivocada é ignorar o cenário histórico do livro da Bíblia e lê-la como um jornal matutino da cidade natal, escrito primariamente para cristãos modernos distintos. É porque, às vezes, a pessoa ignora que a Bíblia foi escrita inicialmente para um público específico. E a gente não pode abrir mão desse hábito saudável de interpretação. A Bíblia foi escrita para uma determinada comunidade. E vou dar um exemplo aqui. Quando João escreveu o Apocalipse, ele escreve próximo ao ano 90, até o ano 100, a data é aproximada, dentro do contexto de perseguição. Ele escreve com o intuito e utiliza uma literatura chamada apocalíptica para encorajar aquelas pessoas que estavam sendo perseguidas no Império de Domiciano. Percebeu o pano de fundo? Percebeu que eles eram, vou dizer assim, os leitores, ou melhor dizendo, os ouvintes primários, que a mensagem foi escrita primeiramente e diretamente para eles. E graças ao nosso bom Deus, houve a preservação dessa mensagem, e hoje nós temos como tirar princípios bíblicos e lições preciosas para a nossa vida, mas não podemos ignorar jamais que existe um público-alvo, que é o destinatário, vou dizer assim. Ignorar também o cenário histórico dos livros da Bíblia, alegorizando o que eu falei agora há pouco, sobre a alegoria, alegorizando o texto numa mensagem filosófica, totalmente sem relação com os primeiros ouvintes e a intenção do autor original. Essa alegoria é feita de uma hora para outra, assim, pelas pessoas que acham que, tipo assim, espiritualizando a Bíblia, a gente vai é, extrair o máximo dela possível. Pelo contrário, não é espiritualizando a Bíblia, é lendo e entendendo-a. E uma vez havendo esse entendimento, repito, uma interpretação salutar. Ignorar a mensagem original, substituindo pelo próprio sistema de teologia de alguém de alguma doutrina predileta, ou uma questão contemporânea sem relação com o propósito e mensagem declarada do autor original. Isso é feito muitas das vezes para há uma citação, melhor dizendo,
sobre um texto bíblico que é citado unicamente para tentar legitimar a doutrina do seu grupo religioso. E existe muita gente, mas muita gente que vai para o texto bíblico com a lente denominacional. Aqui está um óculos deste, por exemplo, eu tenho glaucoma, entre outras debilidades na questão da visão, mas se eu pegar a minha lente e colocar na Bíblia, eu vou enxergar aquilo que eu intenciono, que eu quero. Mas a questão não é essa. A gente, quando lida com a teologia, com a Bíblia, a gente precisa enxergar e ver o que ela realmente diz e evitar o máximo de olhar com as nossas lentes denominacionais. Permita-me aqui um exemplo. Como eu disse, eu fui criado no âmbito assim, de igrejas tradicionais e igrejas pentecostais. Muitos dos meus irmãos em Cristo, colegas, portanto, colegas de escola que eu me refiro, naquela época da adolescência, juventude, até o dia de hoje, mas naquela época, principalmente, logo lá nos primórdios, vou dizer assim, as pessoas me questionavam por que nas chamadas igrejas históricas ou tradicionais não ocorre isto, não ocorre aquilo outro, e eles falavam, olha, você nunca pensou nisso não? E mostrava um monte de textos bíblicos, etc, e tal. O que que eu fiz? Eu queria, desde o começo, somente a verdade. E isto fez com que eu me aproximasse cada vez mais e mais da Bíblia. Por que que a Bíblia fala uma coisa e na minha comunidade não tem esse tipo de manifestação, por exemplo? E eu começava a ler e entender, uma vez entendendo, uma devida interpretação. Foi algo que perdura até o dia de hoje. Mas eu nunca coloquei, vou dizer assim, a lente denominacional é, da minha, que é a Batista, como, vou dizer assim, uma lente única e exclusiva para ler e entender a Bíblia. Pelo contrário, antes mesmo de eu ser de ser batista, eu sou um cristão. Sou um cristão denominado batista. Mas, como cristão, eu tenho o dever e a responsabilidade, além do privilégio, é claro, de ler a Bíblia, de ver com os meus próprios olhos o que a Bíblia diz. E não apenas seguir o que os outros estão dizendo acerca da Bíblia num determinado assunto. Então, desde a minha adolescência, juventude, com inúmeros questionamentos de outros sobre o meu arraial religioso, isso fez com que eu, inclusive, questionasse as doutrinas, os princípios e buscasse cada vez mais e mais na Bíblia respostas. E Deus foi tão bondoso comigo que eu fui obtendo respostas, não todas, porque, como se diz, eu creio, mas tenho dúvidas em algumas questões, porque tem coisas que a gente não resolve assim. Mas a gente precisa lidar com seriedade e com uma honestidade e não permitir que a gente faça uma leitura tendenciosa e citar versículos bíblicos, quando não alguns textos, apenas para legitimar aquilo que o meu arraial religioso diz. E isto da minha parte foi feito. Agora, os mesmos amigos sequer quiseram questionar os seus posicionamentos, as suas doutrinas. Ou seja, teve maior liberdade de me indagar, de questionar, enfim, de debater, de discutir, etc. E tal, num debate sadio, claro, de pessoas educadas, pessoas que se conheciam, pessoas que se gostavam, mas não fizeram o mesmo. Mas eu tenho a consciência tranquila de que eu fiz a minha parte. Então ninguém pode dizer assim, ah, você é o incrédulo. Para aí. Você crê em quê? Ah, com base nesse texto. Quando eu vou, por exemplo, para um texto, eu vejo que não faz muito sentido o que as pessoas estão dizendo a respeito dele. E às vezes a pessoa tem uma experiência que não é aquela mesmo que está descrita ou narrada no texto. E ela que está certa? Não. A Bíblia sempre
será, vou dizer assim, a fiel balança. É a Bíblia que vai ser aferidora, que vai dizer se a minha experiência está de acordo com ela ou se não tem nenhuma relação com ela. E cá entre nós, existem algumas experiências e por mais que sejam citados versículos bíblicos, não tem nenhum pingo de relação, logo não pode ser associado como algo realmente bíblico. Eu prossigo aqui, pretendo finalizar após este quadro que está aqui. A gente precisa, por isso, ver a intenção original do autor, conhecendo a mentalidade de Deus, naturalmente, e conhecendo também o pensamento dos autores bíblicos, ou seja, lendo textos, os textos bíblicos. O texto escrito, a gente precisa ter essa compreensão e esta relação aqui, ó, os destinatários originais. A gente não pode, em hipótese nenhuma, ignorar os destinatários originais. Existem, no passado, né, técnicas diferentes de leitura e têm focados em três componentes, mas para verdadeiramente afirmar a inspiração única da Bíblia, um diagrama modificado é mais apropriado. O Espírito Santo vai conduzir homens, e tem a intenção do autor, conforme a Bíblia, de acordo com os originais. Existem variantes do manuscrito, nós não vamos entrar agora em pormenores, mas nós temos cópias e mais cópias do texto escrito. Nós temos depois crentes posteriores e os destinatários originais. E eu vou ler aqui para você, então, entender um pouquinho mais, e a gente, então, fecha essa questão, esse vídeo, que já ficou bastante longo. Na verdade, todos os três componentes devem ser incluídos no processo de interpretação. Para que haja esse propósito de verificação, a interpretação precisa focar nos dois primeiros componentes, que é o autor original e o texto bíblico. Desta forma, a gente tem que evitar esse abuso, que é alegorizar ou espiritualizar textos. E sem falar a interpretação resposta do leitor. O que significa para mim? Pode acontecer para um abuso nesse sentido, porque você pega um texto, lê, não interpreta-o, não entende direito e já quer tirar uma lição, uma aplicação. E quando não, fala, para mim, significa isso, isso e isso. Aí as pessoas olham para você e não pensam da mesma maneira. Tem alguma coisa fora do lugar. Ou você não entendeu corretamente, ou as pessoas entenderam também de uma maneira inapropriada, ou realmente não é aquilo que o texto está dizendo e você precisa ver se realmente uma coisa faz sentido com a outra. Existem algumas técnicas de leituras que não são apropriadas. Mas agora a gente não vai trabalhar essa questão e existe uma indicação de um bom livro que é Entendes o que Lês? Entendes o que Lês, do Gordon Fee e Douglas Stuart, publicado pela Vida Nova, que é uma editora aqui muito conhecida no Brasil. Eu vou ficar por aqui, tem mais coisa para ser analisada, mas eu vou fazer isso no segundo para a gente se estender ainda mais. Espero que tenha gostado dessa apresentação, desse feedback, que haja de fato um feedback. Se você pode fazer comentários, na medida do possível, eu respondo, tá bom? E a gente vai trabalhando um pouco mais esses elementos para que a gente possa, aí sim, fazer uma boa leitura da palavra de Deus. Que Deus o abençoe rica e abundantemente, pois esta é a minha oração e é também o desejo do meu coração.